pode mandar mensagem para aquela pessoa que tá tudo bem. Então você vai tomar uma ação, você vai realizar uma ação baseada na emoção. E a sua razão vai justificar a sua emoção. Respondida a sua pergunta? Nossa, eu fiquei amarela. Quem pensa muito não faz nada. A síndrome do pensa-pensa, né? A síndrome do pensa-pensa na psicanálise, ela é descrita como neurose obsessiva. A pessoa ela fica presa naqueles pensamentos e não age de forma alguma. Não faz nada. A senhora é o quê? Eu sou estudante de psicologia. Já estou aí no 7º período, daqui a alguns meses já vou iniciar os atendimentos, né? Já vou formar. E sou escritora. Eu tenho um livro publicado que se chama Vozes de Maria, disponível na Amazon, nas plataformas digitais. Achei que era de direito, é porque hoje eu tô toda arrumadinha. Hoje teve um evento na faculdade e aí eu me arrumei toda, entendeu? Eu fiquei bem perua. Eu tô com esses cílios que tá acabando com os meus olhos e eu entendi que eu não posso ter extensão de cílios porque eu não tô aguentando esse negócio na minha vista mais. Porém, eu vou ficar com eles até o final da live. Obrigada. Obrigada. É como se fosse uma marca registrada minha, sabia? Inclusive, quem não entrou no fã-clube, entre, porque o nosso fã-clube, spoiler, tem um pouco a ver com isso aqui. Só um spoiler. É seu animal favorito? É sim. Mas só um spoilerzinho pra vocês, tá? Gente, hoje eu fui num cabeleireiro. Sabe aqueles salões de bairro? Então, eu fui num desses salões de bairro. Quando eu entro no salão, tá escrito assim, não aceitamos Pix e nem cartão. Pix e nem cartão. Eles não aceitam nada disso. Só aceitam dinheiro. E aí, eu fiquei assim, poxa, máquina do tempo. Fui transportada para outra década. Mas uma coisa a gente tem que admitir. Esses cabeleireiros antigos, eles manjam mais do que muitos cabeleireiros novos aí, tá? Muito. O meu cabelo tava horrendo. Tava uma coisa de, assim, humilhação. Muito obrigada pelo elogio. Avião. E ele recuperou. Recuperou das cinzas. E eu tive que ir numa loja trocar o dinheiro para conseguir pagar. Assunto nada a ver com a live, né? Mas... quantos anos você acha que eu tenho? Quando tiver 5.000 curtidas, eu falo quantos anos eu tenho. Matheus perguntou, psicólogo tem que ser 100% perfeito mentalmente? De forma alguma. O psicólogo, ele tem uma coisa que eu acho fundamental, é o psicólogo ele ter feito terapia pelo menos em algum momento. Ele não precisa estar em terapia, mas ele fazer terapia pelo menos em algum momento. Por quê? Porque ele vai separar o que é dele e o que é do outro. Um psicólogo pode ter algum transtorno mental? Pode. O psicólogo, ele pode ter ansiedade? Pode. O psicólogo pode ter depressão? Pode. Gente, psicólogo é humano. Psicólogo é humano e o humano está aberto para qualquer coisa que possa vir a acontecer. Nós somos humanos, ponto. Mas ele precisa se cuidar para que o que é dele não se misture com o que é do outro. Imagina que, sei lá, eu tô passando por uma situação, um exemplo, em que eu vivi uma situação de migalha emocional. Eu tive um relacionamento em que eu recebi migalhas emocionais, eu enquanto psicóloga. E aí, eu faço tratamento, eu faço terapia, eu já tô lidando com isso. E chega uma paciente, chega uma cliente que ela relata a mesma coisa, que ela relata comportamentos de migalha emocional, que ela não se sente bem, que ela se sente usada. Se eu não me cuidar, obrigada pela rosa, Ana. Se eu não me cuidar, no final eu vou estar contando da minha vida para ela. Eu vou estar dando conselho. E se eu dar conselhos, eu já não sou psicóloga mais. Por quê? É a mesma situação? Não.
Eu passei por uma situação de migalha emocional, ela passou por uma situação de migalha emocional sob a ótica dela. A forma que eu vejo a minha é completamente diferente da forma que ela vê a dela. Mas como que eu vou saber a forma que eu vejo a situação que eu passei? Quando eu tiver na minha terapia, quando eu tiver com o meu psicólogo ou com a minha psicóloga, que aí eu vou entender a minha visão sobre o assunto e eu não vou misturar a minha visão com a dela. Nisso o psicólogo tem que estar, sagaz, porque não pode misturar. Eu sempre detestei dar conselhos. Eu acho conselho uma das coisas mais injustas do mundo, sabe por quê? Porque, primeiro, a pessoa que ela vai te dar o conselho, ela não vai fazer aquilo dali. A pessoa que fala assim, psicólogos não dá conselho, gente, não dá. Psicólogo não dá conselho. Mas saindo um pouquinho da psicologia, falando enquanto não psicólogos, eu acho o conselho muito injusto. Porque a pessoa que ela vai falar, bloqueia fulano, não é ela que vai bloquear, é você. Entende? Ou quando ela fala assim, faz isso ou faz aquilo. Não é ela que vai fazer. É igual fazer promessa para os outros pagarem. Igual aquela história de Sansão e Dalila, que faz a promessa que não pode cortar o cabelo. É assim, é uma promessa que o outro vai ter que pagar. Ou tem gente que fala assim, quando eu tiver um filho, se eu engravidar, fulano, meu filho, vai ser padre ou vai ser freira. É promessa pro outro pagar, gente. Não é? Promessa pro outro pagar é muito fácil. Faz promessa para você pagar. Por que você não faz? Qual a diferença entre psicólogo e terapeuta? Olha, a diferença entre psicólogo e terapeuta é que antes, terapeuta só se referia a psicólogo ou psicóloga. Hoje, psicólogas usam mais o termo psicoterapeuta, porque há terapias de vários tipos. Hoje há a terapia holística, a terapia reikiana, enfim, ozonoterapia com ozônio, aromaterapia. Então, terapia hoje se tornou um termo muito mais amplo. Por isso que eu estou tentando passar batom, mas não tem batom nenhum aqui mais, ó. A mulher me deu um pouquinho só, que miserável. Podia ter me dado mais. Enfim. Eu podia ter me dado isso aqui um pouquinho cheio, né? Me deu uma amostrinha só de batom. Então, hoje, um terapeuta não necessariamente ele é um psicólogo. Entende? E qual é o problema disso? O problema é que, às vezes, um terapeuta, ele pode querer mexer com coisas que não são da ossada dele, porque realmente não estudou. Ele não estudou 5 anos igual um psicólogo estudou. E isso é perigoso, porque não dá para misturar as terapias. No seu curso de psicologia, você consegue se profissionalizar também em terapeuta? Em qual sentido? Inserir, por exemplo, aromoterapia? Porque eu já sou no curso de psicologia eu já sou uma psicoterapeuta. Eu poderia talvez me especializar em outros tipos de terapia. Sei lá, como ecoterapia. Poderia me especializar em musicoterapia. Poderia, em aromaterapia e outros tipos de terapias, como especialização. Mas no curso de psicologia você já sai como psicoterapeuta. Olha que legal, você já tem ali o cerne que é psicoterapeuta. Depois você vai especializar em outras coisas. Pode ser, Luan, pode ser terapêutico sim. O que acha da psicanálise? O Pablo me perguntou. Olha, eu gosto muito da psicanálise. A psicanálise, para a minha vida, enquanto filosofia, ela fez muito sentido durante um bom tempo. Porém, chegou um momento da psicanálise em que eu percebi que não estava funcionando mais. Então, como não estava funcionando mais, eu acabei deixando um pouco a psicanálise de lado e indo para outras terapias. Porém, a psicanálise, ao meu ver, ela é excelente para tratar questões da infância, para tratar traumas que ainda estão muito recentes.